Agora, vocês sabem, gente, que o Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda afirmou que os estados acumularam uma perda de 109 bilhões de reais em um ano desde que a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações foi reduzida. A compensação dessas perdas acumuladas é um dos motivos alegados pelos entes federativos para elevar a cobrança do imposto em 2024. O grupo estima uma alíquota mínima de 20% para o tributo estadual, mas o aumento precisa ser autorizado pelas assembleias legislativas. Tem uma treta que rolou agora no final do ano, meu querido Mano Ferreira, dessa história dos governadores, vários governadores, quererem aumentar os seus impostos antes da reforma tributária. Onde isso vai parar em 2024? Em mais imposto para o cidadão pagar, basicamente, o que é um absurdo. E veja só, nesse caso, é uma iniciativa que foi puxada pelos governadores do Sul e Sudeste, que são majoritariamente de centro-direita e que, em tese, deveriam representar um campo político contra o aumento de impostos, que muitas vezes faz um discurso de que o governo do PT é marcado pela gastança, pela pouca criatividade em administrar a máquina pública, enxugando gastos e tornando ela mais eficiente. E, no entanto, na hora que o interesse chega no próprio bolso, das suas contas estaduais, aí deixam todo esse discurso de lado e fazem exatamente o mesmo comportamento de busca por mais impostos. Eu acho uma grande pena, porque na prática o que a gente está vendo é que não há força política relevante no Brasil atuando contra o aumento de impostos, ou seja, não há grupo político relevante que, de fato, na sua atuação política, ache que o Brasil tem uma carga tributária elevada e que seja um valor a redução da carga tributária. Nessa história da reforma tributária, vocês acham que qual seria o modelo ideal? Deixa eu trazer para a conversa o nosso Maurício Felberg. Maurício, como é que você vê essa discussão? Bem, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas a todos, agradecer o convite. É difícil a gente fazer previsão para o ano que é naturalmente imprevisível. Você vai passar a virada de terno e gravata? Pretendo passar, não sei se de branco, como é o figurino brasileiro, mas mais relaxado, com certeza. Eu queria concordar com o Mano, os governos estão reagindo porque não há ideologia, não há espectro político, que há uma necessidade de cobrir o rombo orçamentário causado pelo aumento. Então, realmente, as expectativas são a de aumento para o bolso do contribuinte, como o Mano bem diagnosticou. O que você acha, Mário Cova? Veja, eu queria só lembrar a história, né? Quer dizer, isso aqui foi feito um acordo ainda no governo Bolsonaro, uma pressão para que os governos abaixassem a sua alíquota do ICMS em virtude de uma briga, que o aumento da gasolina, do não sei o que lá e tal. E isso foi feito e a partir daí se fez um arranjo naquele momento. Eu não sei quais os bastidores desse arranjo, o que ficou combinado do governo federal assumir ante o prejuízo que eventualmente pudesse causar aos estados. Até onde eu sei, naquele ano foi feito um repasse de recursos do governo federal para os estados. Bom, muito bem, passou-se o tempo, elegeram-se novos governantes, seja no governo federal, seja no governo dos estados. Certamente o cara que está lá no governo do estado chega e fala assim, bom, como é que eu posso melhorar a minha arrecadação aqui? O caixa tá ruim, eu estou vendo aqui que o caixa era aqui, agora está aqui, por que diminuiu tanto? Aí o secretário da Fazenda dele vai dizer assim, porque diminuiu o ICMS, precisamos retomar o que era. Quanto dessa perda de arrecadação é por causa dessa medida dos combustíveis e quanto tem a ver com a reforma tributária, de alguma maneira, retirar essa é uma boa a arrecadação do Sul e Sudeste? Eu acredito que nada em relação à reforma tributária que não começou a ser implementada. Não, exatamente. Quando for, obviamente, é uma previsão. Mas é claro, 2.200. Mas é claro que é um sintoma da reforma tributária. Eu tenho transitado muito em rodas de advogados tributaristas e veja só, a gente não consegue chegar em qual vai ser a alíquota dessa reforma. Então, muda o modelo, mas o manicômio tributário segue instituído no Brasil. Eu tenho certeza que essa medida dos governadores, é claro, um pouco é aproveitar o momento, aproveitar os murmúrios e fazer uma cortina de fumaça para aumentar a arrecadação, aumentar a sua disponibilidade. Agora, que o governo deu a desculpa perfeita para que isso fosse feito, isso é inegável. Teve um movimento capitaneado
não capitaneado, mas anunciado pelo Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, que demonstrou ali uma união entre estados do Sul e Sudeste para, inclusive, dito de maneira muito clara, fazer oposição e representar ali o interesse do conjunto dos estados. O que me parece é que, justamente, dada a pauta da reforma tributária e dada, inclusive, a boa receptividade que teve essa pauta tributária no mundo político, no mundo financeiro e de maneira geral, ainda que existam dúvidas, críticas e ajustes necessários, o que me parece que foi a leitura deste grupo de políticos foi que seria possível justificar esse aumento de ICMS porque haveria a reforma tributária. E, de fato, um dos critérios da reforma tributária se coloca como o quanto vai ser arrecadado ao longo dos próximos anos e que vai ser redistribuído pelo governo federal em 2030. Então, de uma certa forma, o que eles estão fazendo é também aumentando o ICMS, pensando na distribuição de 2030, porque isso vai aumentar a arrecadação deles lá na frente. Mas, para além da decisão pragmática, me pareceu uma maneira, até porque pegou todo o bloco que o Zema anunciou, anunciando esse aumento ao mesmo tempo, como uma forma também quase que de atacar ali, de criticar a reforma tributária e de impor uma narrativa de que a reforma tributária iria, de alguma forma, aumentar o imposto, que por isso deveria ser aumentado o ICMS. É muito engraçada a estratégia, né? Eles vão aumentar, então eu aumento. Então eu aumento logo. Como assim, né? É porque a gente vai perder, então eu preciso aumentar. É mais essa, né? E, na verdade, também tem o critério efetivamente técnico, que quem arrecadar mais vai receber mais lá na frente. Muito bem. Mais algum ponto sobre isso? Não, só para constar, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está estimando que vai perder, não sei a veracidade desses dados, desses números, mas de que perderia 17 bilhões de reais com a reforma. Eu lembro até o Tarcísio... 17 bilhões. dinheiro, hein? Tarcísio, quando ele articulou em defesa da reforma tributária, ele falou, olha, São Paulo até topa perder um pouco de arrecadação num curto período de tempo para aprovar a reforma. Então, eu vejo que, obviamente, eles estão lidando com essa questão da arrecadação também olhando em perspectiva da futura aprovação da reforma, do debate que vai ser posto, do período de transição, se isso vai retirar ou não recursos dos estados e dos municípios, ao menos no começo, como é que vai fazer para tentar equilibrar essas contas. No final, a história é essa. Agora, dizendo que tá para perder é porque não vai perder, né? Agora, no final das contas, vocês acham que o Brasil gastou mais do que devia em 2023? Com certeza, a começar pela PEC da transição, que ampliou os gastos de forma desnecessária, para além do que era preciso para cobrir as promessas eleitorais. Para além disso, a gente vive um processo de desequilíbrio fiscal que vem de década e que demanda do governo brasileiro a capacidade de fazer um ajuste fiscal. E a gente sabe que na dinâmica da economia política, ou você faz ajuste de corte de gasto no início do governo, ou você não faz, porque depois a dinâmica eleitoral se aproxima e há uma pressão crescente por mais gastos. Então, considerando esse contexto, o aumento de gasto que a gente viu é muito preocupante, porque indica que não teremos ajuste nos próximos 3 anos que vem para frente, o que coloca em risco as contas nacionais e faz com que a gente fique preocupado com o médio prazo. Agora, e 2024? O governo Lula vai continuar nessa mesma linha? Como é que vocês veem isso? Partindo da premissa de que já tem um orçamento de quase 50 bi só para pagar a emenda parlamentar, eu acho difícil a gente sair dessa situação de gastar menos do que aquilo que a gente arrecada. Vamos lembrar que agora, esse ano, nós tivemos aí diversos contingenciamentos em pastas importantíssimas, como a saúde, como a segurança pública, como a educação. Eu acho que tudo visando salvar um pouco do dinheiro que vai ser necessário para a compra desse apoio político agora em 2024. O que você acha, Mário? Não, quando o Lula começa a falar do limite do teto de gastos, ele já está pensando nisso também. Ele já sabe que não vai ter como segurar o cofre. Não vai ter como segurar o cofre. O ano que vem, nós vimos aqui a ideia de que o PT quer aumentar o número de prefeituras. A forma de aumentar o número de prefeitura é exatamente abrindo o cofre para que possa se fazer mais obras, mostrar que o governo federal é o que faz.
e aí, com isso, os seus candidatos terem chance de ganhar a eleição. É isso mesmo, você tem toda a razão, mano. Se você não faz a lição de casa no primeiro ano, depois você não consegue fazer mais. Ou seja, nós teremos 3 anos sem reformas, é isso que vocês estão me falando? Sem reforma o quê? Não, Sem se corte de gasto. Se não faz a lição de casa no primeiro ano, não faz nos próximos. É isso Em que vocês relação, disseram. em relação a corte de gastos, não faz. Não faz. Isso tá na própria base Só tende a ideológica aumentar. desse governo, né, Paulinho? O governo Lula tem isso como premissa de que o Estado tem que ser o grande impulsionador da economia, e para isso a única forma é de fato pegar o dinheiro do contribuinte e colocar para Ou produzir na Casa da Moeda também. Essa pergunta, Paulo, se o PT vai fazer corte de gasto, é a mesma coisa que você perguntar se o PT vai endurecer as leis contra a criminalidade? Não vai. O PT vai privatizar? Não vai. Vai cortar gasto? Não vai também. Paulinho não gostou. Paulo Loyola não gostou dessa observação. Tá cansado, já pensando em 2024, já. Falou, será que eu me meto nessa discussão em 2023 ou eu deixo para o ano que vem? Bem, não foi o governo Lula que inventou as emendas, né? Não foi o governo Lula que inventou o processo Só agigantou de gestão da governabilidade brasileira. O governo Lula, inclusive, pegou uma pauta, pegou um orçamento que já estava estourado, né? Que foi, inclusive, criado no governo Bolsonaro para que ele pudesse concorrer às eleições de maneira muito mais confortável. Isso é importante a gente lembrar também, né? As contas já estavam estouradas. As contas já estavam extremamente estouradas. E vamos lembrar por que elas estavam estouradas. Estavam estouradas por causa de políticas feitas dentro do governo Bolsonaro que aumentaram uma série de gastos obrigatórios e que não tinha como voltar atrás. E que ainda empurrou algumas despesas para frente, como o caso da PEC dos precatórios. Só que 10 minutos atrás a gente estava discutindo também como os governadores de direita, o governador do Rio é do PL, o governador de São Paulo é do Republicanos, e acabaram de aumentar o ICMS. Então assim, gente, o problema é só o PT? O problema é só o Lula? Sabe? Não, a dinâmica política o problema brasileira... é efetivamente exatamente. Então, assim, é muito fácil a gente ficar jogando, o PT não vai fazer isso, o PT não vai diminuir custo, o PT não vai... Quero aumentar o ICMS ainda, né? Você acha que é uma discussão que será... Não, já anunciaram que vão aumentar. Pô, atenção sabe, não vão, né? Precisa ter um legislativo pra decidir. Gente, esperança. 2024 tá aí, faltam poucas horas pra gente começar 2024. Foi só contextualizar, foi uma carta assinada por todos os secretários da Fazenda, é verdade, mas que ainda vai depender. O Tarcísio, aqui em São Paulo, em outubro, jogou mais dinheiro para a base governista e bolsonarista do que ele tinha feito de janeiro a setembro. Isso é uma dinâmica só do PT? Só do governo Lula? Por que o governo Tarcísio resolveu, em outubro, um mês bom, vou dar dinheiro para os congressistas? Mas vamos considerar que o orçamento do Estado de São Paulo é um orçamento superavitário. O Tarcísio tem disponibilidade para isso. Agora, o Brasil, de modo geral, a União, tem problemas... Da característica, do tempo. Não, quem pode gasta, quem não pode economiza. Tem um aspecto aí que me incomoda muito, que é como você quer representar um polo de responsabilidade fiscal, disciplina, corte de gasto, corte de impostos e tendo superávit, você aumenta a distribuição de emenda no lugar de preparar o cofre justamente para não precisar aumentar o ICMS, dado que haverá perda de receita futura. Ou seja, não para de pé esse discurso. Mas aumento de imposto ninguém concorda, mano. Mas a questão é, a gente comparar. Os secretários querem. Não. Ninguém aqui concorda. Mas veja bem, se a gente for falar de responsabilidade fiscal, é gastar menos daquilo que a gente arrecadou. São Paulo tem disponibilidade para isso. São Paulo pode pagar, pode fazer, vamos chamar esse agrado para sua base. O Tarcísio pode fazer isso porque tem dinheiro no caixa do Estado de São Paulo. Quem não pode fazer isso é o Lula, porque nós estamos devendo. Nós temos aí a grande discussão econômica 2023, foi o tal do déficit zero. Precisamos atingir o déficit zero, mas temos aí diversas despesas programadas. Aí tem a questão das emendas parlamentares que certamente vão também atrasar. Não é com orçamento secreto aqui no Estado, né? Não, é que quando o governo Lula envia dinheiro para os congressistas, está comprando o Centrão. Quando o governo Tarcísio faz a mesma coisa, é um agrado? Eu não consigo entender a diferença da narrativa. Você tá dizendo que há hipocrisia na história. Não, mas vamos começar 2024 apontando o dedo na cara. Não, eu acabei de apontar a diferença da narrativa. Não sei como falar isso de outra forma. Paulinho, deixa eu falar uma coisa. Assim, a pessoa em casa sabe muito bem o que eu estou falando. Você, para administrar
a tua casa, você tem lá um orçamento, que é o quanto você recebe de dinheiro, e você vai fazer pagando as tuas contas, conforme o mês vai passando. Se você gastar mais do que isso, vai faltar dinheiro para você fazer as coisas. E isso, a mesma coisa vale para o governo, é igual. Se você não tem como... se você está gastando mais do que consegue, você só tem duas formas de resolver. Ou você vai aumentar impostos ou cortar gastos. Aumentar impostos é o mais fácil, porque você joga para a população a responsabilidade de cobrir o furo. Se cortar gastos é muito mais complicado, você fazer a reforma para dentro. E não é só cortar gastos, às vezes é você fiscalizar melhor. Por exemplo, todas as mídias sociais acabam fazendo uma série de comércios, entendeu? Que geram ICMS, geram ISS, etc. E que estão à margem completamente da receita, seja dos estados, seja dos municípios. Porque eles não têm instrumento para fiscalizar isso, não têm informação suficiente para isso e, portanto, não cobram. Não é que não deve. E aí, o sujeito que paga direitinho, que é concorrente daquele que está fazendo todo o seu comércio pela internet, ele está sofrendo uma concorrência desleal. Ou seja, era melhor os estados e o governo federal, nós estamos falando do ICMS, então que os estados trabalhassem em pensar formas de você arrecadar de quem não está pagando do que propriamente você aumentar para quem já vem pagando. É isso, Maurício? O Covas falou do aumento da alíquota, que ele preferia outro tipo de fonte de receita. Partir para tributar aquela economia informal. Não é partir, ela já está na lei, simplesmente ela não paga. Sim, do que fazer um aumento de alíquota, mas assim, esperar que o PT, com todo o respeito, que aquilo está no DNA dele, que ele mude a maneira de ser e que passe a agir de outra forma, isso faz parte já de toda a política brasileira. Eu não tenho esperança de que nos próximos 3 anos ocorra algo em sentido reverso do que aconteceu agora. Não é o que eu imagino que vai acontecer. E instrumentalizar isso da internet, que o Covas propôs, também é algo que precisaria ser efetivado, mas que não é fácil. Muito bem. Mais algum ponto sobre isso, Maninho? Eu queria trazer um ponto, porque a gente discutiu sobre como isso não é uma coisa apenas do PT, mas da dinâmica política brasileira. Mas eu acho que uma coisa importante dada que essa é a dinâmica política brasileira, para que ela seja transformada, tem um papel que a liderança, um líder político, precisa exercer. E aí a questão o modo como Lula tem governado encarece essa conta. Porque se a gente compara, por exemplo, com o governo Temer ou com o governo Bolsonaro, o Lula tem mais dificuldade de repartir poder onde de fato importa. Então, se você pega os principais ministérios que têm os maiores orçamentos, estão todos com o PT. Isso aumenta o custo de composição com o Congresso via emendas, porque você não está compartilhando poder efetivo com a sua base parlamentar. Então, o custo fica mais caro.